Origem do petróleo. Muitas teorias giram em torno de sua origem. Contudo, a mais aceita diz que o petróleo é oriundo da sedimentação de matéria orgânica, que foi soterrada na orla marítima há milhões de anos. A formação do petróleo ocorre pela pressão da água, num processo demorado e em condições especiais. É importante destacar que, segundo estudiosos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir. Meu nome é João Paulo, vou falar aqui sobre a composição química do petróleo. O petróleo é uma substância natural formada por vários compostos orgânicos, especialmente hidrocarboneto. Alguns dos hidrocarbonetos encontrados no petróleo são metano CH4, butano C4H10 e o octano C8H18. Oi, eu sou Fernanda e vou falar para que serve o petróleo. O petróleo pode ser utilizado de muitas formas, como matéria-prima para a formação de outras substâncias e como fonte energética. O petróleo também é muito utilizado como fonte de energia, gás e combustível. Atualmente, cerca de 40% da energia primária originária da natureza vem do petróleo. Mundialmente, aproximadamente 8% da energia elétrica ainda tem a origem na exposição do petróleo. Bom, eu também vou falar sobre as características do petróleo. Não são muitas, as que eu vou falar são as principais mesmo. Bom, como todo mundo sabe, o petróleo tem uma coloração escura, composição oleosa, não é solúvel em água, petróleo e água não se mistura, igual óleo e água não se misturam. É também uma substância inflamável. Mas o que é uma substância inflamável? É basicamente uma substância que não pega fogo com tanta facilidade e é menos denso do que a água também. O petróleo é menos denso do que a água. Olá, meu nome é Ana Luísa e eu vou falar um pouco sobre o petróleo. O refino do petróleo consiste na separação dos seus componentes através de processos que ocorrem nas refinarias. O objetivo do refino é transformar o petróleo em uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas, em frações mais simples e com grande utilidade. Olá, meu nome é Antônio César e eu vou falar um pouco sobre o refino do petróleo. O refino do petróleo consiste na separação dos seus componentes através de processos que ocorrem nas refinarias. O objetivo do refino é transformar o petróleo, uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes propriedades físicas e químicas, em frações mais simples e com grande utilidade. Etapas do processo de refino do petróleo. Após ser extraído, o petróleo bruto chega até as refinarias de petróleo por meio de oleodutos e navios para que ocorra a separação e purificação dos componentes. Ao ser recebido na refinaria, o petróleo passa inicialmente pelos processos de decantação e filtração. As principais impurezas que chegam junto com o petróleo e precisam ser removidas são areias, argilas, pedaços de rocha, água salgada ou salobra. O processo de decantação retira a água salgada do petróleo pela diferença de densidade. A mistura é separada deixando-a em repouso. A água mais densa tende a se acumular na parte inferior e o petróleo menos denso na parte superior. Na filtração, as impurezas sólidas como areia e argila são retiradas do petróleo. As frações do petróleo são obtidas com a utilização de processos físicos e químicos interligados entre si. São eles destilação fracionada, destilação a vácuo, craqueamento térmico ou catalítico e reforma catalítica. Meu nome é Rayane e eu vou falar um pouco sobre a destilação fracionada do petróleo. A separação das frações do petróleo ocorre em diferentes temperaturas de acordo com os pontos de ebulição das substâncias através da destilação fracionada inicialmente. O petróleo é aquecido a 400 graus em uma fornalha e produz uma mistura de vapores e líquidos que entram na torre de destilação com pressão atmosférica. Como os componentes do petróleo são apolares, os pontos de ebulição aumentam de acordo com a cadeia carbônica. Por isso, as substâncias com baixo ponto de ebulição se transformam em vapor e as moléculas maiores continuam líquidas. A separação das frações é feita na torre de destilação.
Trata-se de uma coluna de aço preenchida com bandejas que possuem obstáculos nos espaços reservados para a passagem do petróleo. As substâncias de menor ponto de ebulição vaporizam e conseguem chegar até o topo da coluna, onde são retirados. Nesta etapa, são recolhidos principalmente gás, gasolina, nafta e querosene, e as frações mais pesadas são recolhidas na parte inferior da coluna.